Mostre que a função f de x igual a exponencial de menos 1 sobre x ao quadrado, se x for diferente de zero, 0 se x for igual a zero, não é igual à sua série de Maclaurin. Antes de começarmos a pensar na série de Maclaurin dessa função, vamos entender como é o seu gráfico. Com o auxílio das derivadas, cumprindo todas aquelas etapas conhecidas, podemos fazer o gráfico dessa função facilmente, observando que um ponto já foi dado. Essa função tem um gráfico que passa pela origem. E é fácil ver que, se você fizer x tender para mais infinito, esse denominador aqui ele vai para infinito, e logo essa fração ela tende para zero, e aí a exponencial vai tender para 1. Né? A gente sabe que quando o expoente tende para zero, a exponencial tende para 1. Né? Então é isso que acontece quando x vai para infinito. Essa curva, né, ela se aproxima assintoticamente dessa reta y igual a 1. Observe que o mesmo comportamento ocorre para x tendendo a menos infinito, porque essa função é uma função par. Se você trocar x por menos x, não há qualquer alteração. Então, há uma simetria desse gráfico em relação ao eixo y. Bom, está aqui o gráfico da função, tranquilo. Agora vamos pensar na série de Maclaurin dessa função. Bom, para pensar na série de Maclaurin dessa função, a gente vai ter que calcular o valor da função no ponto, já foi dado, e calcular as derivadas de todas as ordens dessa função no ponto zero. Então vamos só enfatizar aqui que o f de zero é zero, isso daqui já foi dado. Agora vamos pensar no f' de zero. F' de zero. Bom, como essa função é uma função definida por duas sentenças, vamos utilizar a definição de derivada para calcular a derivada dessa função no ponto zero. Lembrando da definição de derivada, né? A derivada de uma função f num ponto x0 é o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0 com x tendendo para x0. O x0 em questão, que vai aparecer aqui, aqui e aqui, é o zero. Então vamos colocar aqui, é o limite de f de x menos f de 0 sobre x menos 0 com x tendendo para 0. Isso daqui vai ser o limite, x tendendo a 0, f de x para x diferente de x0, que é o que ocorre quando x tende para x0, f de x para x diferente de x0, no caso x diferente de 0, é e elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. E elevado a menos 1 sobre x ao quadrado. Menos, agora vem o f de 0. O f de 0 foi dado, f de 0 é 0. Sobre x menos 0 é x. Né? Então, dessa forma, o f' de 0 é igual ao limite da exponencial de menos 1 sobre x ao quadrado sobre x com x tendendo para 0. Bom, o que é que vai acontecer? Né? Nesse limite aqui, já foi dado aqui que esse x está tendendo para 0, e é fácil ver que esse denominador também está tendendo para 0. Porque, veja bem, se x está se aproximando de 0, x ao quadrado também tende para 0, o inverso de algo que está tendendo para 0 vai para mais infinito, com esse sinal de menos aqui vai para menos infinito, e qual é o comportamento da exponencial quando o expoente vai para menos infinito? Ela se aproxima de 0, ok? Então temos aqui uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí a estratégia que eu vou utilizar para resolver esse limite é fazer uma mudança de variável. Então façamos 1 sobre x igual a y. Ok? Vamos fazer essa mudança de variável. Então o nosso f' de 0... a gente vai reescrever esse limite na variável y. Então, primeiro vamos ver para onde o y está tendendo. Ora, se x tende a 0, por exemplo, pela direita, esse y vai tender para mais infinito, ok? Para mais infinito. Então, vamos começar primeiro calculando o limite a
direita de zero. Então esse y aqui vai para mais infinito. Então nós vamos ficar aqui com exponencial de menos, 1 sobre x eu estou chamando de y, então vai ficar e elevado a menos y ao quadrado. E esse 1 sobre x, e esse x aqui vai ser 1 sobre y. Então isso daqui vai ser o limite de y sobre e elevado a y ao quadrado, com y tendendo a mais infinito. Ok? Estamos pensando nessa derivada à direita do zero. E aí o y vai para mais infinito. Bom, o que é que vai acontecer? Aqui em cima eu tenho uma função polinomial, aqui uma função exponencial, né? Então isso daqui, esse limite vai ser zero. Caso você queira confirmar, pode usar a regra de L'Hopital, mas isso já é um fato conhecido. Você tem aqui um polinômio disputando com uma exponencial. Quem vai para o infinito mais rápido é a exponencial. Então, isso daqui vai fazer com que esse limite seja zero, ok? Bom, quando você fizer o x tender a zero pela esquerda, o y vai tender a menos infinito, mas isso não vai fazer a menor diferença, porque aqui eu tenho y ao quadrado. Então isso daqui vai continuar indo para o infinito. Então eu posso afirmar aqui, permita-me o abuso da notação, que esse limite aqui, tanto para y tendendo para mais infinito, quanto para menos infinito, é zero, ok? Beleza. Agora vamos pensar na derivada de segunda ordem. Quando a gente for calcular essa derivada de segunda ordem, você pode verificar que, igualmente, quando a gente for fazer ela, né, a gente vai ter que colocar aqui o limite de, agora, f' de x, né, menos f' de zero, que a gente acabou de calcular, sobre x menos zero, com x tendendo para zero. E aí é claro que esse f' de x, você vai ter que derivar essa função usando as regras de derivação, a regra da cadeia tranquilo. O que eu posso garantir para você é que a gente vai encontrar uma situação semelhante a essa daqui. Quando a gente fizer esse cálculo, você vai ter aqui um polinômio na variável y e aqui a exponencial de y ao quadrado, com y tendendo para o infinito. E aqui, da mesma forma, você vai ter que esse limite é zero, né? Você pode verificar isso, que essa situação vai ocorrer para a derivada de qualquer ordem. A derivada dessa função de qualquer ordem no ponto zero vai ser zero. Isso facilita bastante a montagem da série de Maclaurin, porque a série de Maclaurin vai ser f de zero mais f' de zero vezes x, e aqui sobre 1 fatorial, né? Que é 1, não precisava nem escrever, f duas linhas de zero vezes x ao quadrado sobre 2 fatorial, e assim sucessivamente. Só que f de zero, f' de zero, f duas linhas de zero e as derivadas de todas as ordens dessa função f no ponto zero são todas iguais a zero. Ou seja, essa série de Maclaurin aqui vai ser uma soma de infinitos zeros, que é a série nula. E obviamente que essa série nula, ela converge, o valor dela é zero, ela converge para a função nula. Então olha que interessante. Nós acabamos de calcular a série de Taylor de uma função, ok? E obtivemos aqui a série nula. Ou seja, se a gente pensar na função definida pela série de Taylor, vou chamar isso daqui de S de x, então a função que a gente encontrou foi a função nula. A gente acabou de encontrar isso. Mas, conforme nós vimos até graficamente, a função dada não é a função nula. Qual é a conclusão? Que a série de Maclaurin dessa função que foi dada não representa a função dada, né? Então, esse exemplo é muito importante, que mostra que a simples existência da série de Taylor, ou série de Maclaurin, como queira, nesse caso, a simples existência da série de Taylor não garante que essa série irá representar a função correspondente.
A gente sabe que para que uma função seja representada por sua série de Taylor, o resto de Taylor tem que ter limite zero quando n tende para infinito. E certamente para essa função isso não ocorre. Observe também que o único ponto onde essa função coincide com a sua série de Maclaurin é na origem, porque é óbvio que S de zero é zero e o F de zero é zero também. Então, elas coincidem em apenas um ponto. Se a gente fizer o gráfico da série de Maclaurin, o gráfico vai estar aqui, ó, em cima do eixo x. E o gráfico da função está aqui. Ou seja, acabamos de ver um exemplo de uma função que não tem nada a ver com a sua série de Taylor.